Paz do Senhor, irmãos. Amém? O nosso Deus, Ele é o único Senhor. Ele é o único merecedor de nós estarmos aqui nessa noite agradecendo, louvando, adorando ao Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia nos Salmos de número 19. Salmos 19. Salmos 19, o versículo 1 diz assim: Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Os céus manifestam a glória de Deus. Os céus manifestam a grandeza do nosso Deus, desse Deus que nós estamos aqui nessa noite para celebrar, para glorificar, para engrandecer pela beleza que Ele faz. Para quem já viu um pôr do sol lindo, espetáculo de Deus. E o salmista diz assim: olha, um dia faz declaração a outro dia, que o nosso Deus é soberano, que o nosso Deus é tremendo, que Ele é único. E eu convido você nessa noite a adorar a esse Deus. Hoje, segundo domingo do mês, é o dia que nós trazemos os dízimos, as nossas ofertas diante do Senhor. Mas o Senhor enxerga e ama aquele que dá com alegria. E nós viemos aqui para ofertar ao Senhor o nosso ser, a nossa voz, as nossas canções a esse Deus tremendo. Eu convido você a se colocar em pé. Nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos orar. Vamos juntamente com o que o salmista disse. Ele disse que os céus manifestam a glória de Deus. E nessa noite Ele vai manifestar a glória dEle aqui nesse lugar. Você crê nisso? Amém? Ele vai manifestar a glória dEle aqui nesse lugar. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, estamos entrando na Tua presença agora como comunidade, no início dessa programação que vamos prestar um culto a Ti. Queremos clamar a Ti que receba o nosso louvor, a nossa adoração, porque nós Te amamos. Oh Deus, o Senhor é um Deus espetacular sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. E quando nós vemos os nossos irmãos e nossas irmãs aqui no templo Te adorando, prontos a Te exaltar através de canções, prontos para ouvir a Tua voz através do pregador que Tu mesmo separaste e preparou para essa noite. Pai, nós Te agradecemos pela Tua grandeza. E desde o início desse culto, ó Pai, nós queremos declarar, ó Deus, quão maravilhoso é estar na Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar, maravilhoso é sentir, ó Deus, o Teu toque, a Tua presença sobre as nossas vidas. E nessa noite nós queremos que o Senhor derrame a Tua graça aqui sobre esse local. E que nós possamos estar sendo cheios da Tua glória no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Quão formoso és. Quão formoso és. E no universo a glória enche a terra, enche o céu. Glória enche minha vida.
Hoje teve um futebol interessante na televisão, São Paulo e Corinthians. Eu creio que alguns aqui movimentaram a sua emoção, assim como eu. Na hora do pênalti o coração disparou. E alguns diferente, na hora que o Emerson saiu na frente do gol, disparou o coração. E a gente usa a emoção para muitas coisas. E a hora que a gente vem na casa do Senhor, a gente fala assim: eu vou mostrar minha emoção diante de Deus, diante do povo aqui. Você usa para tanta coisa, meu irmão. Eu queria convidar você a fechar seus olhos. Você conhece essa canção. Se você quiser, você levante a sua mão o mais alto que você puder, assim. E nós vamos declarar para Ele assim: maravilhoso é estar em Tua presença. Nós vamos cantar esse refrão. Talvez não com a emoção que... Você pode falar assim: não, eu sou durão, eu não tenho emoção, não vou mostrar minha emoção. Então apenas adore ao Senhor e diga para Ele: maravilhoso é estar na Tua presença. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é. Aleluia, como é bom poder contemplar a grandeza do nosso Deus. Nada pode calar um adorador. Nenhum momento pode te segurar de adorar ao Senhor. E nesse instante onde nós nos reunimos como comunidade diante de Deus, nada pode deixar calar um adorador. Nós vamos adorar ao Senhor com essa canção.
nada pode calar a voz de um adorador. Tem hora que você não entende e você se pega adorando ao Senhor, fazendo o seu melhor, às vezes até cantando. E teve uma menininha que olhou para mim e falou assim: "Você é louco, tio? Consertando máquina e cantando?" Até na hora, onde você estiver, é para adorar ao Senhor. Nada pode calar um adorador. Se tem alguma coisa que tem te segurado de adorar a esse Deus, coloque isso diante de Deus. Ele é um Deus que quebra muralhas. Ele é um Deus que abre portas, até portão de ferro. Ele é um Deus que causa terremotos. E falar de terremotos eu acho tremendo, porque terremoto chacoalha tudo, tira a gente do chão. Mas Ele vai te colocar onde Ele quer, não onde você estava. Ele tem algo para que você cresça quando o terremoto passa. E às vezes o terremoto acaba com os nossos sonhos. Mas o sonho de Deus, ele não tem fim para mim e para você. Nós vamos orar a oração da fé. Se você tem tido algumas dificuldades que aos teus olhos não tem solução, levante a sua mão, nós vamos orar por você nesse instante. Ele conhece o teu ser, Ele conhece o desejo do teu coração. O presbítero Vorley, vem até aqui, vamos orar juntamente com o povo de Deus. Mantenha a sua mão levantada, ore junto com o presbítero Vorley nesse instante, colocando diante de Deus a tua necessidade nesse momento. Pelo pai da Creuza nós estaremos orando também. Saúde. Vamos colocar a saúde do pai da Creuza nesse instante. A Isabela que está no hospital, nós vamos estar orando também. Mais alguém quer fazer o pedido em voz alta? O tio Otacílio, nós vamos colocar. Deus conhece. Jô? Dona Maria e senhor? Tia Lourdes. Tá. Mais alguém quer falar? Dona Cidinha? Vamos orar pelo irmão da Dona Cidinha, pois não? Mais alguém? Pode falar. Vamos orar também, vamos colocar em oração. Feche seus olhos, na confiança de que Deus está aqui nesse lugar. Vamos orar juntamente com o presbítero Vorley. Santo Deus, graças te damos, ó Pai, por mais este momento na tua casa, ó Pai. Nesse momento, Senhor Deus, quero estar te colocando, Senhor Deus, a vida de cada um que aqui está levantando suas mãos, Senhor Deus, em atitude de fé, ó Pai. Esteja abençoando, Senhor Deus, grandemente a vida de cada um deles, Senhor Deus, para que eles possam, Senhor, estar recebendo a bênção que o seu coração mais deseja, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, a vida de cada um deles, ó Pai, dando, Senhor Deus, aquilo que realmente estão precisando, Pai. Abençoe também, Senhor Deus, todos os pedidos aqui colocados, Senhor Deus, que estão enfermos, precisando da tua mão poderosa de cura, Pai. Abençoe grandemente cada um, Senhor Deus, que está em seu lar, enfermo, precisando da tua unção, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta noite, por este local aqui, onde nós temos, Senhor Deus, o privilégio de estarmos adorando o teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Continue nos abençoar, Senhor Deus. Lhe peço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, ó Deus. Adora o Senhor.
Sonhos de Deus não tem fim. Irmão, você tem sua Bíblia aí? Pegue ela, mostre para mim. Quero ver. Ontem eu estava feriado, né? Feriado a gente assiste televisão. E eu estava assistindo um programa evangélico. E o pregador pediu para que todos lessem um texto ao mesmo tempo. E ele não pediu para ninguém abrir a Bíblia. Ele falou o texto, foi colocado no telão e a igreja inteira leu o texto no telão. Eu comecei a pensar naquilo, eu mudei de canal. Porque nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. E se nós não exercitarmos a ler a Bíblia, nós vamos perder muito do que ela tem aqui dentro para as nossas vidas. Nesse instante nós vamos cantar o hino nacional da nossa igreja, um pendão real. E eu gostaria que você segurasse bem forte a sua Bíblia. E quando nós cantarmos bem alto, erguei, você levante a sua Bíblia e mostra o pendão real que nós estamos levando, que é a palavra de Deus, a promessa de Deus. E um pendão eu fui ver no dicionário que era, e fala lá sobre ser uma bandeira. Olha, isso aqui eu acredito, isso aqui eu luto, vou até o final. A palavra de Deus. Nós vamos adorar ao Senhor cantando essa canção. E no momento que nós declararmos bem alto, erguei, você levante o seu pendão real. Nós vamos adorar ao Senhor. Com bastante alegria, vamos adorar. O pendão real você entregou. Bem alto erguei o seu pendão.
Amém. É só olhando aqui de cima para ter ideia de como nós temos a palavra de Deus entre a nossa igreja. Continue firme com essa palavra. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. E Deus vai nos honrar pela nossa fé. Que Deus possa nos abençoar. No nome de Jesus, podeis assentar. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Deus abençoe a vida de cada um de nós. É bom estar na casa de Deus. Gosto muito de uma canção, não velha, como diz o Clayton, mas antiga. Bom é estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. É bom estar na casa de Deus, exaltando o seu santo nome, bendizendo ao Senhor, vivendo um tempo de comunhão, de confraternização, de louvor e adoração ao nome do Senhor. Por isso nós louvamos a Deus e agradecemos a Deus pela tua vida. Muito obrigado por você ter vindo à casa de Deus nesta noite e juntamente com os nossos irmãos e irmãs que fazem parte de uma só família, poderem em família adorar o nome do nosso Deus. Há aqueles que nos acompanham pela internet também, o nosso louvor e gratidão a Deus pela tua vida. Há muitas pessoas que todos os domingos acompanham o nosso culto em outras cidades, têm adorado a Deus juntamente conosco. Alguns avisos para a nossa caminhada como igreja. Hoje o pastor Geraldo e a dona Maria estão na IPI de Piracicaba. A nossa igreja em Piracicaba, no mês de outubro, é o mês de aniversário da igreja. E hoje quem está ministrando a palavra lá na IPI de Piracicaba é o pastor Geraldo, e a dona Maria está com ele. Devemos continuar orando por eles, para que Deus possa trazê-los de volta em paz e segurança, e que este tempo lá com os nossos irmãos em Piracicaba seja também um tempo de bênção para a vida do pastor Geraldo, da dona Maria e da nossa igreja lá. Terça-feira, reunião de oração. Nós temos as nossas reuniões de oração, o Grupo Vitória e Fé na casa do seu Altino e o Nova Vida na casa do seu Daniel. Nós temos a reunião de oração na terça, mas também há um convite especial para nós. Na terça-feira, dia 15, é dia do professor. E a primeira igreja nossa lá no centro, na Luciana Esteves, estará realizando um culto de gratidão a Deus pela vida dos professores. E nós estaremos lá ministrando a palavra de Deus. Nós temos os grupos de oração. Você pode ir, deve ir, continuar orando, mas se você tiver disponibilidade e quiser participar conosco, professores e professoras também que aqui estão, é um tempo de gratidão a Deus pela vida desses profissionais que se dedicam bastante para educar e para ensinar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. É um tempo de gratidão a Deus pela tua vida. Terça-feira, 7h30 da noite, lá na primeira IPI. Nós temos os pedidos de oração, nós já estivemos orando, temos os pedidos de oração no boletim, mas nós devemos também lembrar nas nossas orações, e na quinta nós fizemos isso, pela mãe do Messias. O Messias é o namorado da Hannah, e a mãe dele precisa das nossas orações, problema de saúde lá no Nordeste. Nós devemos colocar a mãe do Messias e a família toda do Messias nas mãos do Senhor. Sábado que vem, quinta-feira nós temos culto também, estamos aqui toda quinta, 7h30 da noite, e sábado também às 7h30, nós vamos ter um culto aqui na nossa igreja, um culto de pós-encontrão dos jovens. No dia 7 de setembro nós tivemos um encontro dos jovens e adolescentes do Presbitério do Oeste, e de lá já marcamos o culto para sábado que vem aqui na nossa igreja. Todos jovens, adolescentes, você que não é jovem, não é adolescente, também pode participar conosco, é para toda a igreja.
está sob a responsabilidade da Coordenadoria Regional de Jovens, mas é para toda a igreja. Nós esperamos contar aí com a participação de todas as igrejas do nosso presbitério. O louvor está a cargo da IPI Ebenezer. O Ministério de Artes Corporais da primeira IPI estará aqui também, louvando a Deus e adorando o nome do Senhor. Todos os jovens, já conversamos hoje pela manhã, deverão estar aqui às 3 horas da tarde no sábado, para que nós estejamos preparando um lanche para o culto à noite. E você, irmã e irmão também, que sabe fazer bolo, quiser contribuir e ajudar, você pode trazer um bolo para o sábado, para que nós, depois do culto, tenhamos um tempo de confraternização e comunhão aqui no salão social da nossa igreja. E por último, mas não menos importante, eu gostaria de chamar as nossas irmãs Adriana e Dirce, são as modelos da IPI Nova Europa. Elas estão com uma camiseta, e é bastante importante isso, faz parte da nossa caminhada como cristãos e cristãs. Hoje alguém comentou com a Adriana se era coisa de crente, e ela foi muito firme, de muito crente ainda, de se envolver com estas questões aí da nossa sociedade. Nós temos ajudado a ALIC, há 2 anos tem sido realizada a Festa do Doce. A ALIC, Associação Limeirense de Combate ao Câncer, é uma entidade que tem contribuído muito para a nossa cidade. E agora nós estamos aí numa campanha nacional, o Outubro Rosa, onde há uma campanha específica com relação a principalmente o câncer de mama. E o Outubro Rosa é para divulgar. A Santa Casa tem trabalhado, outras entidades de saúde têm trabalhado, alguns times de voleibol, algumas equipes também têm trabalhado bastante com a questão do Outubro Rosa. E temos a camiseta. Eu vou passar para a Adriana falar, ela tem as informações de valores. Hoje ela já falou de manhã para as irmãs na escola dominical, e agora vai passar a nós, se você desejar também abraçar essa campanha e dessa forma contribuir. A Adriana tem as informações. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Bom, o pastor já falou tudo. A questão da camiseta, irmãos, ela é R$20, e com o brochinho, um bottom, mais R$5. Então, o conjunto completo é 25, tá? Eu estou vestindo um tamanho G, este é o tamanho M, e nós temos também o P. É só nesses 3 tamanhos, tá bom? Como que é feito o pedido? Chegando lá na LIC, para eu pegar a camiseta, eu já tenho que pagar. Então, nós já temos uma lista de 9 camisetas. Então, vai ficar difícil eu chegar lá, pagar, para depois eu receber. Então, se você deseja e puder, então já dá o seu nome, o tamanho que você quer, se você quer só a camiseta, se você quer com o bottom. E, se possível, já me passa o dinheiro. Porque aí, durante essa semana, eu já vou, pego as camisetas e no próximo final de semana eu vou estar entregando, tá? Como o pastor já mencionou, essa igreja tem apoiado o trabalho da LIC com a nossa Festa do Doce, que é sempre muito bem recebida por eles lá. E vamos, quem sabe, também ter uma boa participação, mais da parte das mulheres, mas não impede que os homens comprem para dar de presente para as mulheres, para as namoradas, né? Não é só adulto. As jovens também, seria muito bom que estivesse também apoiando este trabalho. Amém? Como todo segundo domingo de cada mês nós realizamos aqui na nossa igreja, é a forma como nós adoramos a Deus e agradecemos a Deus pelo sustento que Ele tem proporcionado a cada um de nós, pelo trabalho que Ele tem nos dado. Às vezes a gente não para pensar na maneira como Deus tem nos abençoado, e há uma concepção errônea acerca de dízimos e ofertas, que imaginam a igreja ou o próprio Deus como uma instituição financeira onde eu dou R$100 e depois eu ganho 200, e a gente não para pensar que a realidade bíblica não é essa. Quando nós devolvemos um pouco do muito que o Senhor nos dá, nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E há muitas maneiras que o Senhor tem nos abençoado. O fato de não gastarmos com medicamento, o fato de não gastarmos com enfermidade, isso é bênção de Deus.
e é promessa de Deus que tem se cumprido nas nossas vidas. Portanto, quando nós participamos deste momento de trazer à casa do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, devolvendo um pouco do muito que Ele tem nos dado, nós estamos dizendo: Deus, muito obrigado. Obrigado pela providência, obrigado pela saúde, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelas vestes, obrigado pelo alimento, obrigado pela família que tens me dado, pelo lar que eu tenho. É uma forma, mais do que tudo, de louvor e adoração ao nome do Senhor e de gratidão a Deus. Aqueles que não trabalham, não se abriu ainda uma porta de emprego, continuemos orando, colocando diante do Senhor, na certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. E nesta noite fica o convite a você, para adorar a Deus através da entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Esta é uma responsabilidade nossa como membros desta igreja. Você que é nosso convidado e está conosco não tem a responsabilidade de participar deste momento. Mas se você desejar fazê-lo, nós temos certeza que Deus continuará abençoando a tua vida. Portanto, como sempre fazemos, você pode permanecer no seu lugar. As nossas irmãs diaconisas passarão recolhendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Façamos deste tempo, ou deste momento, um tempo de louvor e adoração ao nome do Senhor. Mesmo assentados, nós vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de estarmos na tua casa, ó Pai. Onde, ó Deus, nós podemos cantar hinos de louvor ao teu nome, ó Pai. E, ó Deus, neste momento, ó Pai, também é um louvor, Senhor, uma adoração a Ti, onde, ó Deus, nós podemos estar entregando os nossos dízimos, ó Pai, e ofertas, ó Deus. Um pouco, ó Deus, do muito que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos derramadas, ó Deus, sobre a nossa família, ó Pai, pelo sustento, ó Deus, pelo trabalho, por tudo, ó Deus, que temos, ó Pai. Porque, ó Deus, tudo que temos e somos vem de Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por cada irmão, ó Deus, que pode contribuir nesta noite, ó Pai. Mas aqueles, ó Deus,
que por algum motivo, Senhor, nesta noite não puderam fazer, que na próxima, Senhor, oportunidade, eles também possam ter, ó Deus, o desejo, a alegria, Senhor, de estar, Senhor, ofertando a Ti, ó Pai. Fica, Senhor, com cada um de nós. Fica, Senhor, também agora, ó Pai, com a palavra, ó Deus, que vamos ouvir, ó Pai, que eu sei, ó Deus, que o Senhor já preparou, ó Pai, o Teu servo, ó Deus, para trazer o Teu recado nesta noite a cada um de nós, ó Pai. Fala, ó Deus, com cada um de nós. E muito obrigada por tudo, ó Pai. Não temos palavras, ó Deus, para agradecer a Ti, ó Pai. Mas muito obrigado. No nome santo e precioso do Senhor Jesus, que eu oro e agradeço por tudo. Amém. As crianças podem vir à frente, todas as crianças, irmãos e irmãs que ficarão com elas também, podem vir à frente para que oremos com as nossas crianças. Boa noite, irmãos. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, que proporcionou a nós uma tarde gostosa com as crianças hoje. Quero agradecer a Adriana, que gentilmente cedeu o salão do Unité para que as crianças pudessem brincar nos brinquedos e ter uma tarde gostosa. Agradecer a todos que puderam e estiveram ajudando a nós, antes, durante e depois da nossa festinha. Então, nosso muito obrigado. Obrigado aos pais que levaram. Nós tivemos uma participação muito boa das crianças, muito boa mesmo. E mais feliz ainda que muitos dos que foram vieram no culto hoje à noite. Então, o compromisso aí deles estarem à noite, isso valeu a pena. Então, nós estamos muito gratos e queremos agradecer mais uma vez pela vida da Adriana, que Deus esteja abençoando ricamente a vida dela. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa, louvando e agradecendo o Teu nome, Pai. Senhor Jesus, neste momento te entrego no Teu altar essas crianças, Pai, que estão aqui, Senhor Jesus, para Te louvar e aprender da Tua palavra, Senhor. Pai, fique com cada uma que vai estar lá ministrando, Senhor, a Tua palavra para essas crianças. Que elas possam, Senhor Jesus, estar aprendendo e crescendo em sabedoria, Senhor, na Tua palavra, Pai. Fique, Senhor Jesus, com aqueles que vão estar aqui ouvindo também a Tua palavra, que possa estar falando ao coração de cada um, Senhor Jesus. Essa é a minha oração que faço, em Teu nome, eu te louvo e te agradeço. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro Reis, capítulo 17. Nós vamos ler até o versículo de número 7. Primeiro Reis, capítulo 17, nós vamos ler até o versículo de número 7. Primeiro Reis 17, 1 a 7. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos
lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Mesmo assentado, curve sua fronte, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós adoramos o Teu nome e agradecemos-Te por esta noite que o Senhor preparou a nós. Adoramos-Te, pois tivemos um dia debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua orientação e debaixo da Tua proteção. Obrigado, pois nos reunimos como igreja diante do Senhor para cultuar, para engrandecer e para louvar o Teu nome. Obrigado, pois como povo livre, libertos no sangue de Cristo Jesus, já cantamos, adoramos ao Senhor através do momento de intercessão, adoramos ao Senhor através do momento de comunhão, agradecemos-Te e louvamos-Te através dos nossos dízimos e ofertas, agradecemos-Te pela vida das nossas crianças, mas agora nós estamos diante da Tua palavra, a Tua palavra que é o alimento que nos fortalece dia após dia, e como já ouvimos e presenciamos nesta noite, a Tua palavra tem estado conosco. Precisamos dela em nossos corações e em nossas mentes. Precisamos ser alimentados por ela. Precisamos que o Teu Espírito Santo ministre a cada um de nós neste momento. Somente através da Tua graça, através da unção do Teu Espírito, é que podemos nos alimentar da Tua palavra. Por isso, o Espírito Santo de Deus trabalha no coração de cada um de nós nesta noite. Toma, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos. Capacita-nos com o poder que vem dos altos céus. Usa-nos como instrumento nas Tuas mãos. E que toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados a Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Irmãos, quando nós pensamos um pouco acerca da nossa vida, acerca da nossa jornada aqui sobre a face da terra, nós vamos notar algo interessante. Nesta vida, neste tempo que o Senhor tem nos dado como povo de Deus, nós não podemos ficar parados. Não dá para cruzarmos os nossos braços e ficar esperando ou olhando as coisas acontecerem. A vida é um constante movimento e nós nos movimentamos demais. Ontem nós ouvíamos aqui a palavra de Deus. Uma das irmãs, Marta, ficava correndo demais, preocupada com uma série de questões válidas. E nós também corremos dia após dia, nós não paramos. Você olha para a tua vida, quem sabe muitos de nós estamos aqui hoje pensando, olhando, meditando na palavra, mas já pensando no que você tem que fazer amanhã, pensando nas decisões e nos desafios que você tem, na hora em que o relógio vai despertar e você tem que encarar um novo dia. E outros mais ansiosos olham para o boletim, poxa vida, domingo que vem já tem que adiantar 1 hora, e eu vou dormir menos e vou ter que trabalhar mais porque o sol se demora a pôr. E aí vou ter que correr, vou ter uma série de coisas para fazer. E o horário de verão só vai acabar em fevereiro. E nós nos preocupamos, e corremos, e ficamos preocupados com uma série de coisas. Entendo que é necessário, nós precisamos caminhar. Precisamos continuar a nossa jornada, não dá para ficar estagnado, não dá para ficar parado. Mas essa caminhada nossa, essa jornada, esses desafios que temos pela frente, precisam ser feitos, as decisões precisam serem tomadas, mas é importante que estejamos com os olhos bem abertos, com os olhos atentos para aquilo que fazemos à medida que caminhamos. Estar com os ouvidos abertos e atentos e com os nossos lábios preparados diante das decisões que nós tomamos nessa nossa caminhada. E você há de concordar comigo, nós caminhamos, nós corremos, temos uma jornada, mas esta jornada não é marcada por um mar de rosas. Esta jornada, às vezes, é marcada por momentos difíceis que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Não é pelo fato de estarmos caminhando com Deus que nós não temos momentos de dificuldades. Não é pelo fato de estarmos caminhando com Deus
que nós achamos que não deveríamos ter nenhum problema, nenhuma dificuldade e nenhum obstáculo nessa caminhada. Ao contrário, por estarmos caminhando com Deus em muitos momentos das nossas vidas, nesta nossa caminhada nem sempre iremos andar pelos melhores caminhos. Nem sempre seremos conduzidos pelos próprios ou pelos melhores caminhos ou pelos caminhos que pensamos ser melhores para as nossas vidas. Às vezes, nesta caminhada, às vezes no nosso caminhar à Canaã celestial, nós vamos passar pelo deserto. Você vai passar pelo deserto, você não vai ficar lá. Mas às vezes você vai passar por ele. Deserto, alguém com muita propriedade disse, não é cemitério de cristão, é escola de Deus para a tua vida. E às vezes nós passamos por ela. Às vezes, nessa tua caminhada, você terá um mar pela frente. E esse mar, em nome de Jesus, irá se abrir, porque quem decide, quem caminha, quem orienta a nossa caminhada é Deus. Às vezes, nessa tua caminhada, à semelhança de Davi, você vai ter que derrubar um gigante. Davi, aos 17, 18 anos, já estava derrubando um gigante que ousou atravessar no caminho dele. E eu e você, nessa caminhada, dia após dia, quem sabe muitos de nós, temos que derrubar um gigante por dia, porque eles são ousados e teimam em levantar e tentar impedir a nossa caminhada. Às vezes, você vai passar por isso, nessa tua caminhada. O importante não é a quantidade de desertos, a quantidade de mares ou a quantidade de gigantes que se levantam para que possam cair em nome do Senhor. O importante é que estejamos firmes nessa caminhada. Apesar dos gigantes, apesar dos mares, apesar dos desertos, apesar das angústias, é importante que permaneçamos firmes na caminhada. Não dá para parar e você não pode parar. Se não dá para correr, vai caminhando. Se não dá para ir caminhando, vai engatinhando, mas não pare. Você não pode parar e nós não podemos parar nessa jornada que temos sobre a face da terra. Se os mares aparecerem, se os desertos aparecerem, se os gigantes aparecerem, continue a caminhada. Não desista, mantenha-se firme, à semelhança da palavra de Deus a Josué. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Permaneça firme nessa tua caminhada. Seja forte, seja corajoso. Desertos estão aí, seja forte, seja corajoso. Gigantes se levantam, seja forte, seja corajoso. Os mares estão diante de nós, seja forte, seja corajoso. E tenha ousadia para marchar e para seguir em frente. Olhamos para Elias, servo de Deus. E há algo de extrema importância que nos chama a atenção na vida deste profeta. Nos diz a Bíblia, no versículo de número 3 do texto que nós lemos, o Senhor falando com Elias depois de uma profecia, depois dele ter dito, depois dele ter se apresentado a Acabe e dizer, olha, nos anos seguintes, exceto a minha palavra, não cairá orvalho nem chuva sobre a terra. Logo após ele entregar essa profecia a Acabe, vem a palavra do Senhor e disse para Elias, saia daqui, vá para o leste e esconde-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Sai daqui, Elias. Você está caminhando, você foi na presença de Acabe, entregou uma palavra para ele. Agora a tua caminhada vai tomar um outro rumo. Saia daqui e vai para uma fonte e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E Deus acrescenta, você vai beber da torrente que lá tem. Você vai beber daquele riacho. E eu também já antecipei. Ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Quando nós voltamos os nossos olhares para o contexto todo, dá a impressão que Deus está nessa caminhada de Elias, tirando ele de um confronto muito rápido com Acabe. E aí então Deus começa a dar uma direção nova na vida de Elias e na caminhada que ele tem como profeta. Deus o tira de um confronto direto com Acabe no primeiro momento.
E é interessante pensar que ao livrar Elias do confronto com Acabe, Deus faz uma outra coisa surpreendente. Deus manda ele para Querite, mas Deus não fala nada como estava Querite. Deus tira, olha Acabe, ou Elias, eu vou tirar você de um confronto com Acabe. Estou mandando você para Querite. Mas Deus não diz como que estava a situação em Querite. Interessante pensar, e nós poderíamos nos perguntar, por que Deus não escondeu ele num lugar mais confortável? Por que Deus não arrumou uns garçons melhores, ao invés de corvos para levar pão e carne? Por que se Deus queria livrar ele de um confronto com Acabe, se Deus queria tirar ele de algo terrível para a vida dele naquele momento, por que não o conduziu para um lugar melhor? Para uma terra cheia de mananciais, para uma terra onde haveria comida em abundância, onde ele não dependesse de corvos e não de um riacho para matar a sua sede. Por que nessa caminhada Deus não o colocou em um lugar de honra, em um lugar de destaque, já que ele era profeta, foi ousado para chegar em Acabe e dizer que chuva nem orvalho cairia na terra? Com uma palavra dessas, pensaríamos nós, Deus teria que ter colocado ele em um lugar de abundância, não em uma fonte que secaria algum tempo depois. Que caminhada é essa? Que jornada é essa? Por que não um lugar melhor? Deus leva Elias para um lugar ou um local não muito belo e sem nada de conforto. Nada de conforto. Elias, você vai para lá e você vai beber da água do riacho. Quem sabe muitos não saibam disso. Você não vai ficar com nojo de mim e não vai ficar assustado com isso. Vocês sabem que eu nasci no sítio, fui criado no sítio. Às vezes a gente ia roçar pasto, acabava a água da moringa. Moringa é uma garrafa térmica moderna que mantém água gelada. Acabava a água. Para voltar para casa para tomar água, ficava mais complicado. De repente eu e meu irmão, nós olhávamos, tem uma grota, uma valeta que corre um riacho. Vamos beber aqui mesmo. A gente bebia ali. De repente foi içada daqui, foi içada dali. Na cabeceira da grota um gambá morto, uma cobra morta. E lá embaixo a gente bebeu daquela água. Você soprava assim os cisquinhos para sair, e aí você botava o bico lá e bebia. Muitos de vocês fizeram isso. Não é nada agradável, não é nada legal. Só a graça de Deus para cuidar, sustentar e livrar dos vermes. Aí a gente brincava que a gente não tinha solitária na barriga, a gente tinha uma comunitária. Tanta água que a gente bebia daqueles riachos. E Deus manda Elias para lá. Você vai beber, ô Elias, é a água de um riacho. E é coisa complicada porque estava seco. E você sabe também que na realidade de riacho, às vezes quando a água fica muito parada, ela choca. Não fica tão legal, tão atraente beber água assim. E ele vai para lá. E a princípio parecia que tudo corria muito bem. Deus estava sustentando Elias. Tinha um riacho lá com um pouquinho de água, estava bebendo água lá. E tinha uns garçons que levavam carne e pão para ele toda manhã e toda tarde, os corvos. Deus estava alimentando Elias, Deus estava cuidando de Elias. Mas de repente algo acontece na caminhada de Elias. Dia após dia, o riacho diminuía a vazão. Por causa da seca, a água do riacho estava diminuindo, ou seja, estava ficando cada vez mais fraco. A água estava acabando. Para saciar a sua sede estava ficando difícil. E nós não sabemos, e a Bíblia não relata o que se passava na mente e coração de Elias, mas cada manhã que ele descia para dar uma lavada no rosto, depois de uma noite mal dormida, ele presenciava e via que o riacho estava secando. E a água estava acabando. Mas ele estava lá cumprindo a ordem de Deus. Ele estava em uma caminhada determinada por Deus. Foi o próprio Deus que disse para ele, sai da presença de Acabe e vai para a fonte de Querite. Foi Deus quem o enviou até lá. E nós esperamos que quando nós seguimos a Deus, as coisas caminhem bem. Nós esperamos que quando confessamos Jesus como Senhor das nossas vidas, as coisas caminhem muito bem. Essa é a nossa esperança. Mas às vezes, a caminhada não é tão bela, a caminhada não é tão agradável e não estava sendo para Elias, sendo alimentado por corvos, bebendo num riacho, e de repente a água está acabando. Uma bela manhã, ele levanta para lavar o seu rosto, tomar um banho, quem sabe beber um gole de água.
mas ao descer ao ribeiro, ele percebe que a água já não corria mais. Versículo de número 7 do texto que lemos: mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Acabou a água, porque já não chovia mais, e a fonte secou. Lições para mim e para você, e uma pergunta extraordinária: o que fazer quando a fonte secar? Elias estava sendo direcionado por Deus. Até então, Deus estava cuidando dele. Mas de repente a fonte do seu local onde ele saciava a sua sede, secou. O que fazer? O que nós fazemos quando a fonte que nós nos apegamos, quem sabe com tanto carinho e com tanto afinco, seca? O que fazer? Quais atitudes tomar? E a primeira lição que nós aprendemos com Elias e devemos aprender nesta noite, e você vai sair daqui nesta noite aprendendo essas lições: dependência. Vamos no 3. 1, 2, 3. Dependência. Deus estava ensinando para Elias uma lição preciosa, a lição da dependência. E esta é uma lição que nós precisamos aprender nessa nossa caminhada: dependência de Deus. Depender de Deus em todos os momentos das nossas vidas. Depender de Deus em todas as situações da nossa vida. Nos caminhos de Deus não há surpresas. Deus jamais será pego de surpresa. Nunca foi, não é e jamais será pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa quando a fonte em Querite secou. Deus sabia, a fonte em Querite já estava no coração de Deus, já estava nos planos de Deus, e quando ele leva Elias para lá, ele sabia o que estava fazendo com Elias. E é isso que ele faz comigo e com você. Se nesta caminhada gigante se levantam, mares se apresentam, desertos estão diante de nós, Deus sabe o que está fazendo e está ensinando a mim e a você uma preciosa lição: dependência. Dependência de Deus. Não se agarrar a misérias, a picuinhas e a coisinhas que nos dão a falsa sensação de segurança. Elias precisava aprender que ele não podia se firmar apenas e tão somente em uma fonte que corria do lado do Jordão. Elias não precisava saber, ou não deveria saber, que a vida dele deveria estar pautada apenas e tão somente em momentos de alegria e de prazeres, sendo alimentados em lugares de abundância, mas mesmo que os corvos tivessem que ir para alimentá-lo, ele tinha que saber que era Deus quem estava fazendo aquilo por ele, para ele aprender a depender de Deus em todos os momentos. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas, até mesmo quando a fonte seca, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A torrente de Querite já estava nos planos de Deus. Ele sabia o que estava fazendo com Elias. Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Ele rege este mundo, este universo, toda a criação com mão forte segundo o seu propósito. Se nós aprendemos esta lição, quando a fonte chegar ou quando a fonte secar, nós não seremos surpreendidos. Quando as circunstâncias mudarem, nós não seremos surpreendidos. É muito fácil seguir as ordens de Deus quando nós estamos desfrutando de um manancial. Às vezes, as torrentes de água ou os barulhos, ou o barulho das águas correndo, impedem que ouçamos a voz de Deus. Às vezes é preciso a torrente secar para nós ouvirmos a voz de Deus. Às vezes o barulho das máquinas no nosso trabalho, que é o nosso sustento, nos impedem de ouvir a voz de Deus. E às vezes há alguns momentos nas nossas vidas para que nós aprendamos a dependência de Deus. Se Deus tem te mandado num lugar como Querite, em um lugar de escassez, saiba, Deus quer ensinar a você o segredo da dependência. Querite não era confortável. Querite não tinha os melhores garçons. Querite não tinha as melhores fontes de águas naturais do mundo. E lá em Querite, Elias estava sozinho.
Não tinha ninguém para bater nas costas dele. Força, Elias, eu estou contigo. Não tinha ninguém para dar um abraço, um apoio amigo ou um ombro amigo. Elias, vamos junto, estou nessa com você. Vamos beber junto daquela água, vamos. Elias estava sozinho. E lá ele precisava aprender. Deus, eu dependo de ti. Deus, aqui estou em Querite sozinho porque o Senhor me mandou para cá. Mas eu dependo de ti. Irmão e irmã, quem sabe você esteja em Querite, precisa aprender a dependência de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que está fazendo com você e por você. E amanhã será melhor do que hoje. Semana que vem será melhor do que a semana que se passou. Creia nisso. Creia nisso. Semana passada eu estive num curso, conheci uma pessoa fantástica. E ele dizia o testemunho da vida dele. Aprenderam no interior do Rio de Janeiro a depender de Deus. Uma mãe firme, fiel, temente a Deus, que tinha escassez de comida em casa, mãe de 6 filhos. E as crianças chegavam e pediam comida, e reclamavam de fome e ela não tinha comida. Um dia, não tendo mais nenhum recurso, chegam os 6 filhos, um atrás do outro. Mãe, nós estamos morrendo de fome. Nós não temos o que comer, nós queremos comida, nós estamos com muita fome. Aquela mãe com muita propriedade, sabedoria e fé em Deus, vai até a torneira, pega um copo de água, coloca sobre a mesa, reúne toda a família. Esta é a comida que Deus preparou para nós hoje. E nós vamos orar e vamos agradecer a Deus por esta comida, por esse copo de água. Cada um vai tomar uma colher dessa água e a fome vai-se embora, porque Deus está no controle de todas essas coisas. E assim fizeram. Pai e mãe e as 6 crianças. Uma colherinha de água para cada um. E saíram brincar. E saíram correr. E foram dormir, satisfeitos e saciados com uma colher de água. Às vezes estamos em Querite, mas não podemos nos esquecer que o nosso Deus nos sustenta. Jesus Cristo nos ensina a preciosa lição em Mateus capítulo 6. Porque andais ansiosos, preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Olha, os pássaros não semeiam nem colhem, contudo vosso Pai Celeste os sustenta. Olhem os lírios do campo. Eu vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim esta flor que de manhã nasce para a vida, embeleza ao mundo e à tarde seca, não vai vestir você? Não vai nos vestir? Não vai cuidar de nós? Precisamos aprender a lição de novo, dependência. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Querite vai passar. Querite vai passar. Querite vai passar. Era um momento na caminhada de Elias. E aí Deus, com a dependência, estava querendo ensinar para Elias uma segunda lição. Depois que Elias soubesse, depois que Elias entendesse que ele tinha que depender de Deus, ele precisaria continuar seguindo os caminhos de Deus. E aí a segunda lição, depois da dependência de Deus, direção de Deus. Pode dizer, direção de Deus. Direção de Deus. Elias estava cumprindo as ordens do Senhor. Ele vai para Querite, ouvindo uma ordem do Senhor. Quando a fonte seca em Querite, Deus estava preparando um novo caminho para Elias. Deus estava dando uma nova direção para Elias. Era importante que Elias continuasse a caminhada, mas continuasse uma caminhada na certeza de que dias melhores viriam, e na certeza de que Deus sabia o que estava fazendo, e na certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas. Às vezes a fonte vai secar, como secou lá em Elias. Muitas coisas que acontecem nas nossas vidas é porque tomamos ou fazemos escolhas erradas, mas outras simplesmente acontecem. A fonte secou, não foi por culpa de Elias, foi uma circunstância da vida. Não chovia há muito tempo e era natural que a fonte secasse. Elias não teve nada a ver com isso. E saiba, meu irmão, minha irmã,
que às vezes a fonte seca não é porque você deixou de fazer algo bom, não é porque, como alguém tem pregado por aí, você pecou no passado e agora Deus está te castigando. Não é porque teu pai, tua mãe, como ouvimos ontem a mensagem do cego, pecou e você está pagando agora. Não. Não tem essa de pagar pecado. Deus não castiga ninguém. Deus não trabalha dessa forma. A sua graça é melhor do que a vida. Não é porque nós pecamos, erramos, mentimos e falhamos um dia que hoje Deus está castigando. Às vezes acontece da fonte secar, como aconteceu com Elias. E quando isso acontecer, lembre-se, Deus está preparando um novo caminho. Tem direção de Deus para a tua vida. Quando as coisas estão complicadas hoje, saiba que Deus está preparando um novo tempo para a tua vida. Não olhe com um olhar pessimista, entregando e abandonando tudo. Olhe por um outro foco, numa outra direção e entenda que se a coisa está secando, ou a fonte está secando aqui, está difícil aqui, Deus está preparando algo melhor para a tua vida. Deus estava preparando algo extraordinário para Elias. Além dele aprender a dependência de Deus, ele precisava caminhar sendo dirigido por Deus, orientado por Deus. Vamos deixar Deus dirigir os nossos passos. E como que Elias aprendeu isso? Quando a fonte secou, você encontra Elias reclamando? Elias não reclama. Elias não murmura. Elias não vai clamar a Deus, não. Elias apenas cumpre a ordem de Deus. Elias cumpre a vontade de Deus. No versículo 8 que nós não lemos, vem a palavra de Deus. Depois que o riacho secou, a palavra do Senhor veio de novo. Elias, vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Elias, secou a fonte. Sai daqui imediatamente e vai para a cidade de Sarepta e fica por lá. Interessante que Elias estava disposto a seguir as ordens de Deus, fossem quais fossem. Ele sujeitou-se a comer até a comida dos corvos. Quando Querite deixou de sustentá-lo, ele obedece à voz do Senhor. Quando aquele esconderijo perde o seu valor, ele obedece e sai. E Deus agora entra com a providência. Elias, você vai para uma outra direção, você vai para uma outra cidade. E mais uma vez a surpresa. Deus tira Elias de um lugar difícil e manda para um lugar pior. Deus tira Elias de um lugar em que os corvos levavam um pão e uma carne para ele. Ele bebia lá uma água, é fato que depois secou. Mas Deus manda para um lugar pior. Na caminhada de Elias, agora ele estava sendo enviado para a sede de Baal. Mas ele precisava aprender, além da dependência, a direção de Deus. Deus estava direcionando e preparando Elias para um confronto com os deuses de Baal depois. O que Deus queria ou desejava criar no coração de Elias era uma total dependência dele e a certeza de que quando seguimos os passos de Deus, Deus tem coisas melhores para nós. Aos olhos humanos, Sarepta parecia pior. Aos olhos humanos, não dava para ir para Sarepta porque você conhece a história. A viúva diz o seguinte: ó Elias, eu estou colhendo os 2 gravetos, eu vou preparar uma refeição para mim e para o meu filho, nós vamos comer e depois nós vamos morrer. A coisa estava complicada em Sarepta. E Deus manda Elias para lá. Era a direção de Deus. Elias estava em Acabe, deixa uma profecia lá. Elias sai da presença de Acabe e vai para Querite, um lugar não muito bom, não muito tranquilo. Elias, acabou a fonte, secou a fonte, agora você sai de Querite e vai para Sarepta. Lá está complicado, tem fome, tem gente passando necessidade, mas você vai. Siga as ordens de Deus, meu irmão, minha irmã. Tenha os ouvidos atentos nessa tua caminhada. Muitas vezes nós seremos levados por caminhos que nos assustam, por caminhos que nos atemorizam, mas tenhamos a certeza de que quem está dirigindo os nossos passos sabe muito bem o que está fazendo. Deus sabe muito bem o que está fazendo. Se Querite secou e ele te levou para um outro lugar mais complicado que Querite, Deus sabe o que está fazendo. Se ele está conduzindo a história da tua vida, direcionando a tua vida, Deus sabe o que está fazendo.
Deixa Ele direcionar a tua vida. Deixa Ele conduzir os teus passos, mesmo que aos teus olhos pareçam caminhos difíceis. Deus está direcionando a nossa vida e a nossa caminhada e tem algo extraordinário para nós. E por último, e já estou terminando, Elias precisava aprender a lição da direção de Deus. Deus estava no controle da vida de Elias e de toda a situação. Depois que ele aprendeu a dependência de Deus em Querite, depois que ele aprendeu a direção de Deus, sair de Querite e ir para Sarepta, agora ele aprende a terceira e última lição, que é consequência das outras duas. Se eu vivo na dependência de Deus, se eu vivo na direção de Deus, consequentemente eu me torno instrumento de Deus. Pode dizer? Instrumento de Deus. É para isso que Deus conduz as nossas vidas, para que sejamos instrumentos nas mãos dele, para que sejamos bênção na vida de outras pessoas. Caminhamos na dependência de Deus, caminhamos na direção de Deus, para que sejamos instrumento nas mãos de Deus. Deus manda Elias para Sarepta porque tinha gente precisando de um milagre de Deus na sua vida. Tinha uma viúva que não tinha mais o que comer, ia fazer a última refeição, ia se encostar, ia parar com o seu filho, ia esperar a morte chegar. Mas Deus manda Elias para Sarepta, num encontro com esta viúva, que o Senhor já havia preparado o coração dela. O Senhor usa poderosamente a vida de Elias e faz um milagre extraordinário na vida daquela mulher e na vida daquela família. A farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou até o dia em que choveu de novo. Quando vivemos na dependência de Deus, na direção de Deus, somos instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas. Elias foi instrumento de Deus para abençoar a vida da viúva e do seu filho em Sarepta. Instrumento de Deus. É o que nós devemos ser. Mesmo que estejamos em Querite, mesmo que estejamos em Sarepta, mesmo que enfrentemos enfermidade, mesmo que enfrentemos crises financeiras, o desejo de Deus é que nós sejamos instrumento para abençoar outras pessoas. Elias abençoa a vida daquela mulher. Elias ensina aquela mulher a confiar no Senhor. É extraordinária a palavra ou a frase da mulher no final da história, quando ela diz para Elias: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Elias, eu conhecendo a tua história, você veio de Querite, veio aqui para Sarepta, agora eu vejo que tu és homem de Deus e que a palavra que sai da tua boca é verdade. Quando nós caminhamos na dependência do Senhor, quando nós caminhamos na direção do Senhor, nós seremos instrumentos para abençoar a vida de outras pessoas. As outras pessoas verão Deus em nós. As outras pessoas verão a bênção de Deus na tua vida. Hoje, quando olham para você, as pessoas têm visto Deus na tua vida. As pessoas têm tido a oportunidade de dizer lá no teu trabalho, na tua escola, na tua vizinhança, onde quer que você esteja: olha, eu sei que tu és um homem, tu és uma mulher de Deus, e a palavra que sai da tua boca é verdade, eu sei disso. Isso só será possível, meu irmão, minha irmã, quando nós aprendermos a viver na dependência de Deus, na direção de Deus, para sermos instrumentos de bênção nas mãos dele. A viúva foi abençoada com alimento, o filho morreu, Elias ora, 3 vezes deita sobre o corpo do menino, ele ressuscita. Deus abençoou de forma extraordinária aquela família, porque Elias havia aprendido a depender de Deus. Elias havia aprendido a caminhar segundo a direção de Deus e se tornou poderoso instrumento nas mãos de Deus. No capítulo 18 temos a história extraordinária dos confrontos, ou do confronto dele com os profetas de Baal. Acabe, por ordem de Jezabel, sua esposa, havia matado todos os profetas. Só havia restado Elias até então. Baal tinha 450 profetas. E Elias, depois que passou por Querite, depois que passou por Sarepta, entendendo que era instrumento de Deus,
lança para o povo um desafio: olha, está na hora de vocês decidirem. É tempo, ou vocês vão servir a Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus, ou vocês vão servir a Baal. E lança um desafio: vamos preparar um holocausto, vamos pegar um novilho, prepare um novilho, eu vou preparar um também. Me encontrem no Monte Carmelo. E lá no Monte Carmelo nós vamos tomar uma decisão seríssima para as nossas vidas. Ou seguiremos a Deus, ou continuarão seguindo a Baal. Meu irmão, por que Elias fez isso? Porque ele aprendeu a lição da dependência de Deus e da direção de Deus, e já havia sido instrumento de Deus. Ele não estava falando algo fora deste mundo ou fora dessa realidade. Ele sabia que o mesmo Deus que mandou corvos para alimentar ele, o mesmo Deus que o sustentou em Querite, o mesmo Deus que multiplicou a farinha e o azeite na casa da viúva, o mesmo Deus que usara ele como instrumento para ressuscitar o filho da viúva, era o mesmo Deus que daria a ele a vitória contra os profetas de Baal. Por isso ele se coloca como instrumento nas mãos de Deus. É tempo de tomarmos uma decisão: ou cremos no poder de Deus, ou abandonamos a nossa caminhada. E aí ele faz de forma extraordinária. Eu estava à tarde dando uma lida. Em um tempo de seca, Elias manda esbanjar água. Olha, faz uma valeta aí. Depois que, você conhece a história, depois que os profetas clamaram a Baal, ele nada respondeu. Elias faz uma valeta e manda água. Pode encher 2, 3 vezes de água aí, e eu vou clamar e Deus vai responder. Eu conheço Deus a quem eu sirvo. Ele me sustentou em Querite, um lugar não muito tranquilo, que eu não gostei muito, mas ele lá não me deixou sozinho, cuidou de mim. Quando me tirou de lá e me levou para Sarepta, cuidou de mim, abençoou a minha vida, e agora não vai ser diferente. E eu quero que você abra a tua Bíblia em 1 Reis 18, o versículo de número 36, e vamos terminar com ele. Elias, instrumento de Deus, porque havia aprendido a lição da dependência de Deus e da direção de Deus. Quando chega a hora do desafio, ou quando chega a hora do sacrifício, 1 Reis 18, verso 36, Elias se coloca à frente do altar e faz uma oração extraordinária. Acharam? 1 Reis 18, 36. E orou Elias: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Esta foi a oração extraordinária. Deus, eu fiz tudo por ordem tua. Eu fui para Querite porque o Senhor mandou. Eu fui para Sarepta porque o Senhor mandou. Eu me tornei instrumento na casa daquela mulher nas tuas mãos. E hoje, Deus, responde e faz de mim um instrumento nas tuas mãos. Para quê? Para que todo mundo saiba que há Deus e que somente tu és Deus. Versículo 38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isto, todos prostrados gritavam: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, aleluia, o Senhor é Deus. Aprendemos a primeira lição, qual foi? Dependência de Deus. Segunda, direção de Deus, para que através das nossas vidas os outros possam prostrar e clamar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Se Querite te incomoda, o Senhor é Deus. Se Sarepta te incomoda, o Senhor é Deus. O Senhor vai fazer acontecer na tua vida. Mesmo que Ele precise mandar corvos, mesmo que Ele precise realizar o impossível, o improvável na tua vida, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E está aqui nesta noite para abençoar as nossas vidas e para cuidar de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Em pé.
Nós vamos louvar a Deus com uma canção, pensando nessa palavra que ouvimos em resposta a ela. Tu és soberano. Nosso Deus é soberano. Se nos conduz a Querite, sabe o que está fazendo. Se nos conduz a Sarepta, sabe o que está fazendo. Mas a palavra final e o objetivo final é fazer de mim e de você um instrumento nas mãos dele, para que outros confessem, clamem, se prostrem e professem que o Senhor é Deus. O Senhor que habita em nós. O Senhor que... Deus eterno, nós agradecemos-te, pois tu és soberano, tu és Senhor sobre todas as coisas. Obrigado, pois podemos caminhar certos de que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor rege e governa todas as coisas conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Nesta noite nós te agradecemos por tudo que o Senhor realizou nas nossas vidas e desde já te agradecemos por tudo que vais fazer. Ensina-nos, ó Deus, a olhar com outros olhos aquilo que nos acontece nessa caminhada. Dá-nos condições para aprendermos a lição da dependência do Senhor, a lição da direção do Senhor, para que, consequentemente, sejamos instrumento de bênçãos na vida das demais pessoas. Cuida de cada um de nós. Quem sabe alguns de nós estamos junto à torrente de Querite e está se secando. Outros de nós estamos a caminho de Sarepta, onde há miséria, onde há fome, mas é o lugar onde o Senhor pode e deseja nos usar. Outros de nós estamos diante de grandes desafios, como Elias esteve com os profetas de Baal, mas tu és Deus, Senhor sobre todas as coisas, habitas em nós e nos sustenta em todos os momentos. Louvado seja o teu nome, pois tu és Deus que cuida de nós, orienta a nossa caminhada e tem nos usado como instrumento nas tuas mãos. Dá-nos uma semana abençoada pelo Senhor, diante dos desafios que a caminhada nos oferece. Que vivamos na dependência, na direção do Senhor, sendo instrumentos de bênção onde a tua providência nos colocar. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, não somente hoje, mas por todo sempre. Amém e amém. Vamos na paz do Senhor.